Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, sabe qual é a vantagem de você estar estudando sobre o Evangelho Eterno? Você está explicando sobre o Evangelho Eterno? Você sabe qual é a vantagem de você estudar a Bíblia? É que cada vez que você estuda a palavra, mais Deus vai te dando entendimento. É como que é interessante. Olha o que eu descobri recentemente. Você sabe por que os pastores e os líderes religiosos eles não falam sobre o Evangelho Eterno? Por uma coisa simples. Nas passagem, na passagem que fala sobre o Evangelho Eterno, não tem a palavra fim. É só por isso. Aí você pergunta, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Qualquer parte que fala de evangelho, pregação, que tem a palavra fim, os pastores deitam e enrolam, amedrontando as pessoas, metendo medo das pessoas, ameaçando as pessoas que vai chegar um dia em que vai vir um fim de tudo e que essas pessoas têm que estar preparadas para o arrebatamento da igreja. Mas você já viu que quando Jesus ele cita Mateus 24:14, ele disse que aquele evangelho do reino. Aliás, eu vou abrir um aspa aqui, que para falar com você que os pronomes demonstrativos tem vários pronomes demonstrativos. Este, esse, não é? Esta, você pode encontrar essa, isto e também isso. Então, o que esses pronomes demonstrativos indicam? Eles indicam a relação de um termo com outros no tempo, no espaço e no texto. Então, quando Jesus diz, e este evangelho do reino, ele estava falando que aquele evangelho do reino se referia ao tempo presente, porque ele usou o verbo este, que é um pronome demonstrativo. Então, este, ali de Mateus 24:14, se referia ao tempo presente. Do mesmo jeito que você fala assim, esta semana, este mês, este ano. Então, quando ele diz este evangelho do reino, você vê que era temporal. Por quê? Porque o evangelho do reino, ele teria um fim. Ele seria até onde? Dentro do tempo e dentro do espaço. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí virá o fim. Mas porventura você encontra a pregação do evangelho do reino após o fim? Não. Porque que fim que a Bíblia estava se referindo? Aquele que Jesus pronunciou na cruz. Está feito, está cumprido, tetelestai. Mas era o fim de quê? Era o fim daquele tempo, era o fim daquele espaço. Então os pregadores do sistema, eles não se referem, não pregam, não ensinam, não dão cursos, nada sobre o Evangelho Eterno, porque no Evangelho Eterno não tem a palavra fim. Apocalipse, capítulo 14:6. A ordem para aquele anjo era para ele sair por toda a terra, tribo, língua e nação e proclamar o evangelho eterno. Só que o evangelho eterno ele viria depois da conclusão de todas as coisas ali no livro de Apocalipse, quando descreve o quê?
quando descreve o juízo de Deus contra Israel, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, aí o evangelho eterno seria proclamado para todas as nações. Só que esse evangelho eterno, ele não era limitado por um espaço, por um tempo. Ele era atemporal, ou seja, era o evangelho que você deveria viver e não ficar com medo que ele teria um fim. Então, se você observar os pronomes demonstrativos, não é? Eles indicam uma relação, isso dentro do vernáculo, tá? Eles indicam uma relação de um termo com outros, no tempo, no espaço e no texto também. Aí você começa a perguntar, rapaz, então será que é por isso que eles não gostam do Evangelho Eterno? Porque o Evangelho Eterno é para ser vivido, não é para você ensinar, pregar com medo de um fim. Porque o nome já diz, o Evangelho Eterno, ele não tem a mesma conotação do Evangelho do Reino. O Evangelho Eterno não tem a mesma conotação do Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça. Porque o Evangelho do Reino teria um fim, era temporal. Porque Jesus disse, aquele Evangelho do Reino seria pregado em todas as gente, em testemunho, não é? A todas as nações, aí viria o fim. E o evangelho da incircuncisão, o evangelho que Paulo pregava, tinha um fim? Tinha sim. Ele tinha. Colossenses no capítulo, deixa eu lembrar, Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo disse que o evangelho que a ele foi confiado, aquele evangelho de Gálatas, capítulo 1, que a ele foi confiado, que ele recebeu diretamente de Deus, do Criador, Paulo disse assim, olha, o evangelho que a mim foi confiado, que é o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, ele falou, eu preguei a toda criatura que havia debaixo do céu. Aí ele falou assim, eu fui ministro desse evangelho. Ele não falou que foi Jesus e nem os discípulos que foi ministro daquele evangelho. Ele falou qual eu fui feito ministro. Aí Paulo falou, aquele evangelho foi pregado a toda criatura. Colossenses 1, 23. Em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17 e 18, ele fala a mesma coisa. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, ó o fim aí do evangelho da incircuncisão, acabei a carreira e o que Paulo diz? Guardei a fé. Desde agora, ou seja, de agora em diante, eu só estou esperando reconhecimento pelo meu trabalho, que é a coroa da justiça, era a coroa da justiça. E quem daria o reconhecimento pelo trabalho? O próprio Criador ao distribuir galardão. O galardão seria distribuído como? Aquelas pessoas que seriam salvas do dia do juízo e conseguiria sobreviver ao juízo e atravessaria o juízo e viveria na era do Evangelho Eterno. Esse era o reconhecimento, ou seja, a coroa da justiça que Paulo falou, não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vida. Está vendo aonde estava a coroa da justiça? Está vendo o que era a coroa da justiça? Está vendo o que era o reconhecimento? Paulo diz, desde agora espera a coroa da justiça que está guardada não somente para mim. Paulo não atravessou o juízo. Ele achava que ia atravessar. Paulo morreu antes do juízo do ano 70. Mas quantos irmãos daquela época que sobreviveram ao juízo e ganharam o seu galardão? Aí muitos crentes, pregadores, né, do sistema falam que o galardão você vai receber no céu. Mentira! Galardão que a Bíblia falava era o galardão de atravessar vivo o juízo do ano 70 e chegar em outro mundo totalmente diferente. Porque o templo, que era o símbolo máximo da lei, ele não prevaleceu de pé. Por quê? Porque
o trabalho de Deus para trazer juízo em Israel era para que o povo alcançasse uma nova era, a era das eras, onde não havia necessidade de ninguém mais viver debaixo da lei de Moisés, porque o templo tinha caído. É por isso, queridos, que os pregadores não gostam do Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno não tem um fim. Ele é atemporal. Tá vendo? Então, toda vez que você estudar a Bíblia, principalmente nas profecias, que era até o dia do juízo, você faz o seguinte: você presta muita atenção nos pronomes demonstrativos, que esses aí, eles vão te ensinar a você se situar no tempo, no espaço e no texto. Então, o verbo, o pronome este, no texto, ele faz referência a algo que ainda será apresentado no texto que viria a seguir, ou seja, o final de todas as coisas. Porque Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, aí virá o fim. É por isso que eles não gostam do evangelho eterno, porque o evangelho eterno não é temporal, ele é atemporal. Fique na paz, estamos juntos, meu querido. Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe sempre. Tchau.